Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Pod Trekkers, o podcast dos Star Trekkers. Eu, Almirante Cesaroni, estou aqui hoje para conversarmos sobre o episódio Projeto Daedalus, de Star Trek Discovery. Comigo também está aqui hoje presente a Capitão Edna, O que você tem a dizer um pouco desse episódio, Edna? Oi, César. Oi, Engler, que vai entrar daqui a pouco também. Oi, pessoal. Bom, tem bastante coisa para falar, né? A primeira coisa que eu vou falar e depois eu quero que vocês comentem é uma coisa que me irritou muito sobre o doutor lá. Ele e a Michael e o Spock. Mas isso aí depois a gente vai falar. Ok, Edna, muito bem. E também, como a Edna já apresentou, o Capitão Fábio Engler. E aí, Engler, o que você tem a dizer? Olá, trekkers e cibernéticos modificados. Eu estou muito contente com esse episódio, foi um dos melhores episódios que eu assisti. 53 minutos eu achei que ainda ter mais, queria que fosse mais. E eu estou muito feliz de estar aqui e expressar as minhas emoções. Então tá, bem-vindos todos aqui para mais um Pod Trekkers. E eu queria começar dizendo umas coisinhas interessantes que eu percebi nesse episódio. De cara, a Cornwell chega na Discovery, né? Encontra lá o pessoal e tudo mais, desce e tudo mais. E eu achei meio a câmera também, era meio estranha na hora que ela filma ali, né? Você entra de cabeça para baixo ali, a impressão que eu tive que estava abrindo a escotilha de uma maneira lá para ela descer, de repente de outra. Eu acho que essas filmagens, a parte mais técnica aí, tem pecado um pouquinho nisso aí. Bom, mas de uma maneira geral eu gostei até do episódio, teve algumas coisas que eu não engoli muito bem. Por exemplo, né, a Cornwell diz lá que ela teve várias tentativas de contatar os almirantes da Frota Estelar, que são os comandantes da Seção 31, porque um tal de controle, que é o sistema de inteligência artificial, né, que praticamente controla tudo, e ela tá sem o acesso, né, a esse controle, que foi tirado, segundo ela, naquele momento, achando que eram os almirantes, os 4 almirantes, né? E diz que o sistema de computador que a Seção 31 usa, né, que é o controle, que ela usa para fazer avaliação de ameaças, e os almirantes usam para fazer isso, mas no final das contas, a decisão final sempre é do almirante encarregado que consultou aquilo lá. E ela vai até a Discovery sem se comunicar com ninguém, chega na Discovery porque ela tem medo de ser identificada, e por conta também dessa falta de acesso ao controle, ela não consegue conversar com ninguém. E em determinado momento, ela fala que de uma tal de Almirante Patar, que é aquela almirante vulcana. Vulcana. Isso, ela pressionou a Frota Estelar, né, e para que toda tomada de decisão fosse feita pelo controle. E aí, Edna, o que você acha disso, dessa colocação dela? Porque principalmente ela fala que essa almirante Patar, ela é uma radical, né, da lógica. Extremista, 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 isso. radical. Toda vez que aparece essa palavra extremista, radical, eu já não gosto, né? Eu já não gosto. Mas nesse caso, eu fiquei sem entender muito, até porque depois, quando aparece
a gente sabe que não é ela, né? Essa almirante Patar, quando aparece depois falando, ela já sabia, a gente sabe que era o sistema, mas ela já sabia que essa almirante estava na Discovery, que a Discovery já estava por ali, quer dizer, ela já sabia de tudo. Então, no final das contas, tudo que ela fez não adiantou nada. E quase destruiu a nave, porque todas aquelas minas lá, não aconteceu nada do que ela estava programando, né? Ela tinha um caminho para fazer, que não adiantou nada, quase que destruiu a nave. É verdade. E Engler, o que você tem a dizer desse pedaço aí? Então, você falou das imagens iniciais, né, da filmagem inicial da câmera. Essa tem sido uma tradição do Jonathan Frakes, que é o diretor desse episódio. Ele faz uma tomada de cabeça para baixo, né, em cima da Space Shuttle da Cornwell, e depois vai para trás do Pike para poder mostrar a almirante Cornwell, né, Cornwell, ou Milho Bom, chegando. Essa é uma tomada de câmera que ele faz para ser original, ele é uma coisa meio original do Frakes. Já nos outros 2 episódios dele, ele também fez a mesma coisa. E é gozado mesmo, você acha estranho na hora que começa, mas te prende atenção. Com relação a isso, também queria lembrar que esse é o primeiro roteiro da Michelle Paradise. Michelle Paradise agora vai ser a showrunner junto com o Kurtzman, né, na temporada 3. E ela que escreveu esse roteiro, é o primeiro roteiro dela em Discovery. Com relação ao que a Edna falou, a Cornwell ela chega, não se identifica, porque ela não quer também ser uma fugitiva, e está indo para uma nave que é considerada fugitiva. Então ela não avisa ninguém e vai lá para encontrar com a Discovery e descobrir se o Spock estava falando a verdade, por que a Seção 31 estava perseguindo ele, e ela está desconfiada que tem alguma coisa errada, como o César falou. Eu achei muito interessante, ela tem um pad, né, um palm pad, mostrando um caminho para passar pelas minas, que na verdade é a analogia do título, né, do projeto Dédalus. Dédalus era um labirinto, né, criado por Dédalus na mitologia grega, e esse pad mostra um caminho entre as minas para não ser atingido, que é justamente a figura, né, de um labirinto. Ela está mostrando o caminho do labirinto. Achei muito legal isso. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, a Edna até tocou um pouco nesse assunto e eu queria falar, é que eu acho muito estranho, apesar de todas essas colocações aí eu concordar, em algumas delas, que você tem um extremista no comando, né, um almirante extremista da lógica. E esses extremistas da lógica, se não me falha a memória, foram também aqueles que cometeram atentados que a Michael foge deles para salvar a família. Ela usa a desculpa para fugir da família, efetivamente. E eu acho muito estranho ter na frota estelar, você ter um extremista num posto de almirante e ainda por cima controlando um dos controladores da seção 31. E além do mais, o que me ficou muito esquisito nesse começo aí, a Cornwell, ela chega na Discovery, que é uma nave renegada, vamos dizer assim, porque está sendo perseguida, e ela fala que eles querem ir até seção 31, que é uma base estelar dentro de uma previsão, prender a Patar e redefinir o controle. Ou seja, chegar lá, dá um desligue, ligue, Ctrl Alt Del, puxa o cabo, sei lá o quê, para fazer de novo o controle, ou seja, o sistema funcionar novamente. Isso para mim ficou uma coisa tão mal explicada. Muito estranha. Muito estranha, né? O que você achou, Edna? Eu concordo, eu achei muito estranho, sim. Achei isso daí muito esquisito. Aliás, tem muitas falhas nesse episódio. Pode ter sido legal, esclareceu algumas coisas, deixou outras de novo no ar, terminou assim também. Você está assistindo, de repente termina. Então, tudo bem, foi legal, mas muitas coisas ficaram, apesar de ter sido o meu querido e amado, salve, salve, Jonathan Frakes, que foi que dirigiu, eu adoro ele, mas não sei se isso é coisa de Discovery mesmo,
Mas tem muita coisa questionável aí nesse episódio, viu? E Por você, exemplo, Engler? Ah, desculpa, vai. Edna, pode falar. Não, pode falar, deixa o Engler falar. Realmente, tem vários pontos a questionar. Eu só acho que o fato da seção 31 estar com um quartel-general situado numa base que antes era uma prisão e num local isolado, tem tudo a ver com o tipinho da S-31, né? No jeito deles de ser. E a inteligência artificial nessa base, né, o chamado controle, ele tá louco, né? Esse episódio é sobre uma inteligência artificial que enlouqueceu, que quer dominar os seres sencientes e eliminar todos eles, né? Então eu acho A que nesse Skynet. ponto, exatamente. Então eu acho que nesse ponto está coerente. É um episódio sobre inteligência artificial e sobre a Ariane. Mas Sim, coitadinha, né? Durou pouco. Durou pouco. O que eu queria dizer nesse ponto, Engler, eu vou voltar nesse ponto aqui, é que você tem uma nave renegada que é procurada por um almirante da frota para invadir uma estação espacial, teoricamente uma das mais protegidas da galáxia, consequentemente cheia de gente, para desligar lá, dar um shutdown no controle, que bem dito pela Edna aí, parece mais o Skynet. E você vai invadir uma nave fora, vai prender sem mais nem menos um almirante lá, entendeu? Não tem uma acusação formal contra a Patar. Você vai lá prender a Patar e simplesmente dar um shutdown no sistema que é usado por toda a frota, sem ser mais nem menos. E ela, entendeu? Ela foge simplesmente do roteiro. Para mim foi extremamente forçado esse início de coisa só para dar uma desculpa para Discovery ir até esse local aí e fazer um shutdown. Eu achei esse começo, para falar a verdade, assim, um português bem claro, foi uma desculpinha ridícula, hein? Não é, Engler? O que você achou? Eu vi de outra forma, né? Como eu te falei agora, eu achei que era uma coisa muito a ver com a seção 31, né? A posição, o jeito, o fato da Cornell chegar e querer fazer tudo isso, que ela está desconfiada há algum tempo e ela está sendo podada, que ela tenta colocar os dados no controle para depois ajudar nas decisões e os códigos dela estão barrados. Então ela desconfia que tem alguma coisa muito errada, que ela não está conseguindo acessar, e quando ela percebe que o Spock está falando a verdade, que no teste psicológico que ela faz, que ela escaneia o cérebro dele, ela percebe que ele não está mentindo, que ele não matou ninguém, ela fala, tem coisa muito errada, porque até então, a seção 31, acho que para ela, como almirante da frota, era uma agência da frota que estava servindo seus objetivos e guardando o controle. E a partir desse momento que ela vê que o Spock não está mentindo, ela percebe que tem alguma coisa errada e tem que fazer alguma coisa contra isso. Bom, eu já discordo, porque ela já chega já falando que tem que ir lá e tirar a Patar do comando. Ela não tinha ouvido o Spock ainda, ela escutou o Spock depois. Mas você falou uma coisa agora interessante também. Ela chega na nave e tudo mais, e aquela história da Tilly simplesmente lá, quando vê a almirante, vai lá se desculpar com ela, que ela nunca foi fugitiva, que ela só fugiu quando tinha 16 anos, que passou por uma fase rebelde. Então, ele surtou. gente, surtou, eu não gostei disso. Gente, eu queria fazer um comentário sobre isso, para também saber a opinião de vocês, que eu coloquei, isso foi um dos pontos que eu coloquei aqui para falar. A Tilly, ela é muito legal, gosto dela, ela tem umas tiradas, mas eu acho que eles estão exagerando um pouco, sabe, nessa loucura dela, nessa maneira doida dela de ser. Eu acho que isso também não cabe muito, afinal de contas ela trabalha ela faz parte de uma das melhores naves que tem, ela trabalha na ponte de comando, sabe, eu acho que não cabe essas loucuras, essas bobeiras que ela tem de vez em quando. Eu acho que isso é criancice demais para esse tipo de coisa, de local que ela tá, sabe? Eu achei meio que não nada a ver, assim, sabe? Meio nada a ver. Gosto dela, mas não gostei disso.
Foi muito estranho mesmo a atitude dela, parecia que ela estava surtando na ponte, e o pai que ainda dá um desconto para ela, parece que o pai que é pai dela, né? Ele dá um desconto É, para ela e ajuda ela, e para não ficar mal na frente do almirante, né? Mas tudo bem, é, pelo menos a participação dela junto com as outras tripulantes da ponte, com a Irian, eu achei legal. Essa parte dela foi ruim, mas o restante foi legal, porque mostrou um pouco mais da interação entre a tripulação, principalmente da Ovo Sakon, da Demer e da Irian, junto com a Tilly. E essa outra parte foi mais legal. é. Mas isso aí, para mim, prova simplesmente, porque a Edna falou uma coisa importante, ela faz parte da tripulação de comando da ponte. E, e outra, ela está tentando, ele está naquele programa de treinamento de comando. Uma pessoa agir dessa maneira prova cabal que não tem nenhum tipo de maturidade para participar disso, entendeu? Não tem nada. Esse começo todo para mim foi tudo muito forçado, foi uma apresentação forçada dos personagens ali, entendeu? A almirante chegando, dando aquela desculpa esfarrapada que vai prender a outra almirante, que vai dar um shutdown lá no controle. Que toda vez que eu falo controle, eu me lembro do Agente 86. E para quem não sabe, da década de 60, ele fazia parte de uma agência do controle. Procurem na internet. Isso E é referências. sei. E então essa parte toda no começo aí para mim foi muito muito esquisito. E aí, falando do personagem principal, vamos dizer assim, dessa desse episódio, né? Não da série, mas pelo menos foi focado nisso. Vocês já perceberam que toda vez que a gente desenvolve um personagem, né, começa a ficar interessante, eles matam o personagem no final. Isso Tá acontecia parecendo Game of Thrones. Você fala, mas isso acontecia muito em Voyager. Ele apresentava um cara, desenvolvia o cara e pumba, matava no final. Ali a Irian, eu vou acertar um dia ainda falar esse nome. Ela tem todo um desenvolvimento de personagem legal ali, mostra e tal. Eu preferia, claro, que mostrasse o que foi que aconteceu com ela, porque até agora não falaram, porque em determinados momentos eles falam que ela era uma humana alterada, depois falam que ela podia ser uma alienígena alterada, depois falam que podia ser um ciborgue, uma Não, mas inteligência ela mesma. artificial. Não, Ela ela fala mesma. nesse episódio ela Sim, fala, ela mas fala, nos explica outros o que não. aconteceu. Não Não, nos explica, ela outros. fala que sofreu um acidente de nave, mas até aí, né. Para Mas o mim que ficou bem claro que ela é uma Sim, humana sim, ciberneticamente modificada, porque é, ela sofreu um acidente grave, a nave caiu, então eles puseram é, implante cibernético, ela virou uma ciborgue, né? Mas ela é humana. isso. Aliás, eu queria lembrar uma coisa, ela é humana, ciberneticamente modificada, então as ondas cerebrais dela têm muito de humano. Ela pode ser o Anjo Vermelho, como a gente falou da outra vez, e algumas pessoas na internet têm falado aí que não pode ser a Irian porque ela não é humana. Ela é humana, ela é meio humana, então ela pode ser uma das alternativas para ser o Anjo Vermelho. Ah, eu mas acho que ela não pode mais, morreu já era, né. Ela veio do futuro, gente. Ah, Calma. então, Bom, ela foi ela tá no resgatada, então futuro, sei lá. É, é engraçado que você tocou nesse assunto, porque ela baixou toda a memória, exatamente como faz o Data, antes de é, morrer em Nêmesis, ele baixou, só que a diferença é que nós temos o Data como um androide, senciente, mas um androide. A Irian, ela é um ser humano que aparentemente depois desse acidente ela foi resgatada e aí foi enxertada com as partes cibernéticas, né? é. Agora, se você resgatar a memória e pegar ela, o corpo dela, sei lá o que vão fazer, e injetar de novo isso aí, será que é ela de novo? Você teria um humano aí, mas a gente vai entrar numa discussão filosófica aí. Mas é bem esquisito. Eu não acredito que seria a Irian, não. Inclusive, depois eu vou falar até de umas teorias que eu andei vendo por aí. E outra coisa interessante foi aquele que é Cornwell enquadrando o Pike na ponte, né? E aí, Edna, o que você achou dessa parte aí, hein? Bom, esse Pike, esse novo Pike aí, ele tem muitas coisas estranhas, né? Que a gente já comentou outras vezes, né? Ele como capitão, ele às vezes deixa muito a desejar. Eu não sei se agora vai ser assim, se nessa série vai ser desse jeito, mas
eles estão modificando um pouco, né, o modus, vamos dizer, o modus operandi de um capitão, né? E eu achei assim, eu acho que ele quis dar uma dura nela, e no fim ela respondeu enaltecendo ele, né? Que depois até ele agradeceu, tal. Eu achei, olha, eu achei de tudo que aconteceu nesse episódio, eu achei que isso daí foi o menos ruim, vamos dizer assim. E aí, Apesar hein? Desculpa, fala, Edna. Não, apesar de ficar de novo meio estranho ele como capitão, né, abaixar a cabeça, apesar que ele é almirante, né? Então mas acho tinha que tudo a ver, né? até aí tudo bem. Mas Engler, pode falar aí. Então, eu achei que o Pike, como o César tinha falado que ele estava melhorando no último episódio, eu acho que ele melhorou, continua melhorando. Eu acho que ele fez o papel de capitão, percebeu o que aconteceu durante a guerra, porque a Cornwell diz que na guerra, às vezes, a opção terrível é a única opção, e ele dá uma chamada federal na Almirante, não está nem aí, dá uma de Kirk, né, defende os capitães da Enterprise, né, de sempre, e fala: abrir mão de valores em nome de segurança é perda de batalha de antemão. Ele está dando um cutucão, inclusive nos Estados Unidos atual, no Trump, né? Então eu achei que ele foi rigoroso, foi capitão da Enterprise, merece ser capitão, e nós descobrimos que eles ficaram de fora da guerra porque a frota queria que o melhor da frota, a nata da frota, sobrevivesse se eles perdessem a guerra. E Pike é o melhor. Pô, eu achei ótimo isso, vibrei. Bom, eu vou discordar. Essa resposta para mim ficou muito, muito pouco assim, sei lá, bem casual. Se você está enfrentando uma aniquilação total, que era o caso em determinados momentos ali. Preservar o melhor exemplo dos seus valores, né? Valores éticos, sei lá, morais, não vai fazer diferença nenhuma, já que todos estão mortos, né? Tá, todo mundo morreu, ou então tá lá em Hurapente, lá procurando por dilítio. Então você preserva o quê? Lá, uma meia dúzia de caras do melhor só para ter um ideal a ser seguido um dia? Eu achei o negócio assim meio esquisitão. A cena como um todo foi até interessante e tal, mas ali você percebe que fica todo mundo olhando ali, porque todos participaram da guerra, menos o Pike. E, claro, aquela oficial lá de segurança que veio da Enterprise. Quer dizer que todos os outros não pertencem à NATO, então? Olha só esse negócio, fica meio esquisito ali. Você é o melhor, tá? Mas esses que estão ao seu lado aqui são meio meia boca, por isso que eles estavam lutando na guerra, tá bom? Você é o melhor, a gente preserva você. Os outros podem ir para Hurapente lá procurar de lítio. Mas, tudo bem, isso não foi isso que ferrou o episódio, assim, de uma maneira geral. O episódio, como eu disse, eu até gostei. Mas para mim, uma das falhas assim que tem em Discovery é capitalizar, né, explorar os personagens secundários que estão na ponte. Você vê, por exemplo, a Irian, ele teve um baita desenvolvimento e mataram ela no final. Mas a gente tem aquela Owl, que é a outra, que é a piloto, você tem vários outros personagens que podem ser desenvolvidos de uma maneira que você também não afete a história original. E ver esses desenvolvimentos, né, que teve, por exemplo, a Irian lá teve um relacionamento com a Tilly, com a Burnham e com aquela outra lá, que eu esqueci o nome, aquela loira lá que também trabalhava com a Jojo no começo. E isso, Detmer, isso, a Detmer. E aí ela considera a amizade delas, né? Ela considera bem, foi o que ajudou até no final, né? Eu achei legal, muito legal esse desenvolvimento aí, mesmo porque a impressão que eu tinha até esse episódio é que todos os outros não tinham nenhum relacionamento com ninguém ali, só os principais é que tinham um relacionamento entre si. Isso mostrou um pouco diferente que tem ou seja, o relacionamento corre por fora, além daquilo tudo, né? Eu achei essa parte muito interessante. Pena que mataram a Irian no final, né? A Irian. Eu acho que ela pode voltar, porque como você mesmo falou, pode ter uma volta à la data, né? Ela é cibernética, eles podem reiniciar ela, então pode ser que ela ainda volte. Não sei se ela vai sumir, não. Eu gostei também do fato de mostrarem ela junto com as outras três.
esse relacionamento entre as tripulantes, né, da ponte, eu achei muito legal. Elas, nas horas de folga, elas jogam, né, Kid Scott, elas conversam, interagem. A Ariane faz download das memórias e apaga aquilo que não interessa. Achei muito legal isso. O Sim, acho que aposento isso. da Ariane, ela não tem uma cama, ela fica como se fosse a 7 de 9 em Voyager. Ela tem um lugar para encostar, para repousar. Se vocês perceberam, no dormitório dela não tem uma cama, né? Então achei bem legal essa parte. Eu achei isso legal porque mostrou, como o César estava falando, que até então não tinha visto, mostrou que realmente existe uma interação e que ela, apesar de parecer até então, até hoje, que era só sei lá, um robô, ninguém sabia direito se ela interagia ou como que ela interagia. Então mostrou que ela realmente tem a parte dela humana, e apesar de todos os implantes e tal, e ela interage, ela tinha, vamos dizer, uma amizade, né, com as pessoas. Tanto é que todo mundo sentiu quando ela, entre aspas, morreu, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu fiquei meio assim, em dúvida, não sei. Aquela moça, aquela de Barzan, que até a própria Nhan. a Nan, ela, engraçado, ela começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada com a Ariane, né? Mas ficou por isso mesmo, ela não falou para ninguém, ela ficou na dela, só ficou lá, mostrou bem, ela olhando, ela observando, quer dizer, mostrando, eu tô aqui, eu tô vendo que tem alguma coisa errada, mas não falou para ninguém, ficou por isso mesmo, e esperou chegar lá na estação, lá na seção 31, lá naquela estação, e mesmo lá, ela também não falou nada, só depois que eles descobriram na nave, é que avisaram, que também aí já não adiantava nada, porque a Iron já começou, depois que o sistema, né, tomava conta dela, já começou a brigar com todo mundo, queria matar as duas lá, a Michael e essa daí, essa Nan. E achei engraçado, mostrou ela, né, vendo que alguma coisa estava errada e tal, e ficou nisso mesmo. Eu concordo plenamente com você, Edna. Eu tive a mesma sensação quando ela começou a olhar na nave. Eu falei assim: essa mulher vai pegar no pulo a robozinho. Só que, além de ela não pegar no pulo, quem descobre todas as tramóias foi o Saru. É o Saru que descobre as tramóias. Então ficou um negócio assim estranho. Ela ficou cercando, ficou ali olhando e tal. E não adiantou nada. E não adiantou nada. Inclusive, se vocês lembrarem bem, na estação espacial, quando chegar lá, ela fica sempre dando uma olhada de revestreio ali, aquela olhadinha para ela, desconfiada, mas não toma nenhuma atitude. É uma coisa assim bem esquisitinha, né? Também achei. E agora, já que você falou da Nahan, aí fala Engler um pouquinho. Então, a Inhan estava realmente desconfiada da Ariane. Para mim, isso foi nítido. Ela estava perseguindo mesmo, está descobrindo alguma coisa. E a Ariane também percebeu que estava sendo observada, e não só pela Inhan. O Saru também, toda hora, ficava olhando para a Ariane. Eles estavam desconfiados porque já tinham percebido que o Tyler não era o culpado, porque ele estava preso lá no quarto dele, e as coisas todas tinham acontecido e tinham mandado mensagens de novo para o controle, então não podia ser o Tyler. Então eles estavam desconfiados. Só que antes da Inhan confirmar o que ela desconfiava, aconteceu o que aconteceu lá na base da seção 31. Ela foi desmascarada, né? Ela foi agredida pela Ariane, então não teve como. Mas eu quero voltar um ponto aqui e corrigir uma coisa que eu falei. Não foi o Saru que desmascarou ela, foi a Tilly. O Saru descobriu o problema. Outra coisa que ele descobriu só um minuto, Edna. Ele descobriu que os problemas do holograma, que o Spock era inocente, essas coisas todas. Mas quem descobriu que a culpada era a Ariane foi a Tilly, quando ela desconfia e vai no terminal dela e dá uma olhada lá e vê que a Ariane que tinha baixado todas as memórias, tudo aquilo, e aí sim é que ela descobre. Então, corrigindo o que eu falei anteriormente, foi a Tilly que descobriu, não foi o Saru. Sim. Oi, César, só para completar o que você falou, que o Engler falou que o Saru estava desconfiado, que alguém, mas eu não achei isso não. Eu achei que ela estava bem tranquila, que ninguém estava desconfiado dela, que foi realmente a Tilly
somente na hora que a Tilly descobriu, que aí eles viram que a culpada era ela e tal, mas que ninguém estava desconfiado dela, não. Eu concordo com você, Edna. Eu acho que estavam desconfiados. Inclusive a Arya, toda hora, ela fica olhando para os lados, ela tá com medo de ser descoberta, porque tem gente olhando para ela. E ela pede um momento para que a Tilly fique do lado dela. Porque a Tilly estando do lado dela, o que acontece? Ninguém mais podia se aproximar, só a Tilly. A Tilly é amiga dela, não desconfiava nada. Então, eu senti durante o episódio que a Arya estava se escondendo toda hora, tomando cuidado para ir para outro lugar, para outra sala, para poder fazer o download das informações, para ninguém perceber, porque ela estava com medo de ser desmascarada e tinha muita gente olhando para ela. Mas escuta aqui, quando você está fazendo uma coisa errada, você não quer, você, que eu digo, é uma pessoa qualquer, não é nenhum de nós, mas está fazendo uma coisa errada, não sei o que não quer que as pessoas desconfiem de você, você vai se esconder mesmo, independente das pessoas estarem olhando para você ou não. Exatamente. Entendeu? Então é isso que eu vi. Outra, pensando bem aqui, o Saru não olhava para ela. Ela chama a Tilly naquele momento porque ela estava desconfiada dela, porque aparentemente ela não sabe o que está fazendo. Entendeu? Porque baixou aquilo lá, então ela quer a Tilly do lado para ela não fazer a coisa errada. O que não acontece, porque logo que o sistema toma conta da Arya, ela despacha a Tilly. Então foi o contrário, ela tentou chamar a Tilly para ajudar ela a não fazer nada errado, porque ela estava desconfiada de si mesma. Foi assim que eu vi. Mas também tem uma coisa muito importante aí, gente. Quando chegam lá na nave, que tem aquela brigaiada toda, a pobre da chefe de segurança Nhan, nas últimas cenas ali, a mulher arranca aquele negócio dela lá, ela fica sufocando no chão, né? Ela não consegue respirar. Isso, ela não consegue respirar, fica sufocando no chão. A Burnham continua lá, briga e tal, não sei o que. A briga acaba, a Burnham fica lá batendo mó papão lá com a Arya, com a Discovery e tal, e esqueceram a Nhan no chão ali. Eu pensei que logo terminasse a briga, a primeira coisa que ia fazer a Burnham era justamente tentar socorrer a Nhan. Ela simplesmente ignorou a tal da Nhan, deixa a Nhan ali sufocar. E outra. Exatamente. E outra, por que caramba a Nhan não colocou o seu capacete EV de volta? Era só apertar o botão no peito ali, plumba, fechava o capacete e ela podia ter o seu ar novamente. Não. A Nhan usa complementos cibernéticos para poder se respirar ao ar que nós respiramos. Então, sim, mas isso não interessa. O ar que tem no equipamento dela de capacete é o ar com nitrogênio e oxigênio. Ela respira com gases diferentes. Então ela precisava daquele dispositivo cibernético, daquele negócio para poder que vai na usar boca. o capacete. Sem aquele dispositivo não adiantava nada ela pôr o capacete. Mas não tem sentido, então, porque você pode pôr o capacete e não alimentar com oxigênio e nitrogênio. Você pode alimentar com o gás que ela quer. Uma vez que ela está lá, ela não precisava usar aquele equipamento para respirar. Você fecha aquilo e, em vez de alimentar com oxigênio e nitrogênio, fecha aquele capacete, você alimenta com o ar dela, respirável. Ela podia usar só aquele equipamento quando efetivamente estivesse num ambiente de oxigênio e nitrogênio. Ela não precisa ter. Você alimenta. Que aquele capacete é um capacete da frota, deve ser para humanos, é por isso. Ah, sim, mas tá cheio de gente não humana lá, então ninguém pode sair com aquele capacete. Deus o livre se alguém precisar fugir da nave. Não podem aqueles que não usam composto de ar, que é nitrogênio e oxigênio, só isso. Exatamente isso que eu tô falando. Você pode. Mas você pode alimentar com oxigênio, com qualquer gás ali dentro. Você que alimenta aquilo. Olha, Eu não sei, eu não construí esse traje, não sei. Tá bom, vai. É uma discussão que a gente vai ter e provavelmente não vai levar a nada. Mas nesse momento, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Neste momento, tá lá aquela brigaiada, uma chorando que vai despachar a outra para o espaço, querendo lá, barará. Por que? Pode explicar para mim aí. Eu vou falar para o Engler. Explica para mim por que a Discovery simplesmente não levou todo mundo de volta para a nave e podia prender a Arya num lugar seguro, entendeu? E outra, a Arya vai para o espaço, morre lá, porque da falha geral do sistema, patatá,
Mas o Tyler, em circunstâncias semelhantes na temporada passada, foi salvo e ele nem é um ciborgue. Fala aí, Engler. Manda a sua explicação. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você quer saber por que eles não foram teletransportados? Ué. Por que não Tá. foi levado de volta, todo mundo em segurança? Não, eu acho fácil isso responder. Claro, no meio do episódio tava falando, você sabia. No meio do episódio estão falando lá que o controle, né, que a inteligência artificial da base está bloqueando as informações da nave, da Discovery, para a frota. E pode muito bem, facilmente, bloquear o raio teletransportador também. Então eles não conseguem teletransportar. Não, isso é inferido. Você está inferindo. Em nenhum momento falou nada disso. Mas Sim, não falou, é uma mas explicação. É não uma é. explicação. E você, Edna? Eu não tinha pensado em nada, mas agora que o Engler falou isso, essa inteligência, se estava realmente cortando, impedindo a comunicação com a frota, provavelmente, como a gente já viu em vários episódios, não só na Discovery, mas de Star Trek em geral, eles, dependendo do alienígena, eles podem sim impedir o transporte. Então aí tem uma resposta plausível, uma resposta lógica, vamos dizer assim. Não foi explícito, né? Como você falou, César, isso não foi citado, não foi explícito, mas tem uma explicação. Eu acho que aí, nesse caso, tem lógica. Nesse caso, tem. Eu só posso concordar, é verdade. Mas foi implícito, não foi explícito. Foi e implícito. Além do que, então, extrapolando essa explicação, a inteligência artificial só permitiu o teletransporte deles para lá porque ele queria a Arian lá dentro. Então, isso. Só por causa disso. Sim. E aí, me diz uma outra coisa. Tem várias coisas interessantes ali que ocorrem nisso daí, porque tem vários personagens ali ainda ditos secundários que se interagiram. Nós tivemos lá o Spock com a Burnham, o Spock tendo um ataque de nervos e destruindo... Isso que eu queria falar, legal. É isso mesmo, então pode falar, que é sobre isso que eu quero ver. Então, eu achei que teve essa parte que o Spock briga com a Burnham e dá um tapa no xadrez. Que judiação, estragar aquele jogo, rapaz. Manda pra mim, o que é isso? Mas nessa hora que o Spock faz isso e diz que tá feliz pela primeira vez na vida de poder expressar as suas emoções, né? Como eu falei no início do podcast, eu achei assim a fala, um fanservice isso. Foi o discurso daqueles que reclamaram de Discovery na temporada 1 inteirinha, criticando a Burnham, que ela é isso, que ela é aquilo, e fala para ela bem na cara: você é arrogante achando que pode descobrir se a minha mente é isso ou é aquilo, se eu tô certo, se eu tô errado. Eu vi todos aqueles trackers que detestaram Discovery na primeira temporada falando para Burnham aquilo que eles queriam falar desde o início. Você é muito arrogante, você é muito chato, blá, 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 blá. Eu dei muita risada nessa hora. Sim, tipo assim, quem você pensa que você é? Que o mundo gira em torno de você, né? Eu achei isso, que ele falou exatamente isso pra ela. Bom, eu só tenho desconto nessa fase aí, porque eu me lembrei da temporada de TOS, onde o Spock lá no episódio... o episódio que ele entra no Ponfar e tal lá, em Amok Time, que ele também tem uma explosão lá e afunda a mão no visor lá no computador. É a única vez que eu vi. Agora, eu acho o seguinte, ele estava descoordenado naquele momento em Amok Time. E eu acho que aí também ele está um pouco descoordenado, porque ele viu muitas vezes o Anjo Vermelho, aquelas coisas todas lá, então ele ainda não está no seu eu e ainda é mais imaturo do que 10 anos depois, já é na TOS. Só por isso que eu dei esse desconto. Mas eu tô achando que esse Spock tá muito sentimental demais aí, no coisa. Ele precisa evoluir um pouquinho, ele podia ser um pouco mais lógico, né? Afinal de contas, ele sempre foi lógico, mesmo com o Pike falando aí. Mas eu só dei um desconto nesse momento por causa disso, que eles estão ali naquela berlinda. E prova ainda que um gosta do outro, apesar das coisas ainda não estão indo muito bem, né? Apesar de tudo isso, ele tem
Você prova que um ainda tá achando o outro importante, né? Eu achei isso legal. Agora uma coisa, aí pode falar. Eu com certeza, eu concordo com você. E o fato dele estar ali confabulando com ela e dialogando, e depois no final vai para a ponte de comando e fala para ela, Michael, você não tem outra alternativa, abre a escotilha. Quer dizer, apareceu que ele está se desenvolvendo psicologicamente, ele não é o Spock da série clássica, ele é um Spock 10 anos antes, e ele está melhorando o seu controle. É verdade. Agora, Fala, Edna. eu Só porque eu nosso queria tempo está acabando, eu queria agilizar um pouquinho. Não, só fazer uma observação, que assim, uma coisa que logo no comecinho eu falei para vocês que eu queria falar, que me deixou assim, falei, mas que é isso? Primeiro, quando tá o Spock e a Michael e o doutor, bendito doutor lá no setor lá dele, vocês lembram que esse doutor ficava conversando lá com os negocinhos, não foi você, vocês lembram? E aí os dois estão lá, no maior silêncio, a Michael e o Spock. Aí ele olha e fala, vocês querem falar alguma coisa? Porque aí nós estamos pensando, né, o Spock fala. E ela fala, pensa em voz alta. Aí eles começam a conversar, né, fazer o que ele pediu. Depois ele chega e fala, vocês podem sair que vocês estão me atrapalhando. Que é isso? Alguém me explica o que é isso? Foi uma piadinha ali, né? Foi uma piada, assim, mas... O Stamets está meio neurótico, ele está se recuperando de uma relação que acabou. Tem que entender, Deus. Tem que entender. Não entendi nada. Eu falei, que besteira. Tudo bem que eu concordo que foi um link, porque eles tinham que sair dali para ir lá no alojamento da Michael para acontecer tudo aquilo, brigar, ele jogar o xadrez, chutar os pau da barraca, brigar. Tudo bem. Mas não tinha uma outra maneira deles fazerem isso? Tinha que ser essa bobeira de primeiro ele falar que quer que eles falem, e depois falar que não quer mais que fala? Dá licença, né? Bom, gente, nós estamos aqui já no limite do nosso tempo. E pena. Pois é, a gente tinha muita coisa para falar, mas a gente está no limite do nosso tempo aqui. E umas coisas interessantes foi o seguinte, aquela comandante Jet Reno lá, que foi resgatada lá dos coisas, simplesmente sumiu, né? Aquela engenheira lá faz tudo lá, que me lembrava uma McCoy, só que a engenheira. Ela simplesmente desapareceu, né? E ela estava lotada na Discovery. E apareceu tantas vezes a engenharia, ela não deu nem as caras ali para dizer um olá. Mas, bom, enfim, isso ocorre mesmo. Vamos fazer as considerações finais aí pra gente, senão a gente não vai ter muito mais tempo aí, gente. Fala aí, Edna, o que você tem a dizer? Tá, eu vou falar rapidinho algumas coisas que eu anotei, quer dizer, no finalzão mesmo, a gente percebe que a própria Aileen acabou falando para Michael que tudo aquilo que estava acontecendo, que o sistema queria realmente acabar com a Michael, por isso que elas foram até lá, e falando para ela procurar o projeto Dédalo, que alguma coisa ela vai achar lá, alguma resposta. Como sempre, a gente ficou sem saber de nada. São coisas para se pensar até o próximo episódio, né? Ficou assim no ar. E aí, Engler? Bom, eu queria só ressaltar alguns pontos rapidamente. Gostei muito da solução que a Burnham deu para escaparem das minas na base da Seção 31, fazendo como se fosse um jogo, e toda a tripulação participa, sugerindo para piloto manobras evasivas aleatoriamente, então o computador, o controle não conseguia saber mais prever qual ia ser o movimento da nave. Queria também perguntar para vocês, para ficar no ar aí para todos que estão nos ouvindo, o que acontece quando a Discovery dá um looping de 360 graus, vira de cabeça para baixo? Como é que o pessoal fica lá dentro? A nave aparece fácil, virando, né? E lá dentro não aparece nada, como é que eles estão, né? Isso aí... Isso aí é fácil, isso aí é a gravidade artificial. Mas peraí, eu achei meio estranho. Outra coisa que eu queria ressaltar é que o holograma, o controle da Seção 31 gosta muito de hologramas. Ele usa os hologramas para fazer, inclusive para enganar o pessoal da frota e a gente achar que estamos falando com os almirantes, na verdade são com hologramas. Esse pode ser o mote para explicar por que os hologramas deixaram de ser usados na série clássica. Porque na época pré-TOS,
se descobriu que os hologramas eram um sistema frágil, vulnerável e que podia causar problemas para as naves. E, inclusive, verdade. a Enterprise Exatamente. foi a primeira a ter problemas com esses hologramas e por isso que ela ficou parada até agora, né? E a última coisa que eu queria falar desse episódio que eu gostei é que a Burnham, ela realmente é a especialista em Sus-Maná, que é a versão vulcano do Krav Maga israelense, né? Ela luta com a Ariane ali, que é cibernética, modificada, e dá um pau na Ariane só na base do Sus-Maná. Achei ótimo. Agora eu vou deixar no ar aí, porque nosso tempo acabou. Uma coisa para vocês olharem. Percebam no episódio que toda vez que eles estão carregando armas e são apontadas para uma direção diferente, ela faz ruído de carga. Pode perceber, toda vez que apontam a arma para um lado diferente, ela faz ruído de que está carregando. Apontou para baixo, ela faz ruído. Apontou para cima, ela faz ruído. Apontou para a esquerda, ela faz ruído. É impressionante, eu não sei por que colocaram isso aí. Só para dar uma atenção. É bem esquisito isso aí. Quer dizer que qualquer lado que aponta, a arma zoom, zoom, zoom. Uma coisa interessante. Para encerrar nisso, eu vou deixar uma hipótese que eu andei pesquisando por aí no ar. E aí a gente pode debater mais para frente. Nós não sabemos porque o Anjo Vermelho está vindo. Isso aí é dilatar. E também não sabemos se a missão dele pode ser micromudanças na linha do tempo para corrigir um grande problema no futuro, que pode ser o nosso controle virando Skynet, aí uma clara referência ao Exterminador do Futuro. E já vimos antes em Star Trek, outras coisas lá. Pode ser o seguinte, que o tal do Alex Kurtzman está possivelmente tentando unir tudo, incluindo eventos da série original, da linha do tempo do Kelvin e também querendo ligar a destruição de Romulus à nova série. Então essa volta no passado aí, que para mim ou é a Michael ou é um dos pais dela, ou talvez até o Sarek, sei lá quem, é para corrigir essa linha do tempo e o Kuzman fazer um alinhavado aí de tudo isso, ou seja, até pode ser o Spock até voltando no tempo, porque a Burnham pode ter morrido quando fugiu de casa naquele momento, e ele depois de ser adotada, né, pela Amanda e o Sarek. E aí, nesse caso, ele corrigiu a linha e ela não morreu. Ela foi salva na visão do Spock. Enfim, gente, por enquanto é só. Na próxima a gente vai discutir mais isso daí. Muito obrigado a todos, obrigado, Engler. Pessoal, e estamos de luto até semana que vem. Obrigado, Edna. É isso aí, gente. Muito bom, César. Gostei muito desse debate. Vamos aguardar os próximos. É isso aí. Então, pessoal, vida longa e próspera e até o próximo Pod Trackers. Até lá. Até lá.